Oi pessoal, como vocês sabem, final deste ano termina o meu mandato. A minha história de amor por Boa Vista continua, mas o meu mandato se encerra em dezembro. E embora seja muito dolorido isso para mim, a vida tem que seguir em frente. E muita gente pergunta para mim se eu vou ter um candidato a prefeito. E eu quero aqui dizer para vocês que sim, eu terei um candidato a prefeito. Mas eu quero que vocês conheçam ele de uma maneira diferente. Eu vou começar aqui uma entrevista de emprego, para vocês perceberem e terem certeza que o currículo dele está totalmente à altura da função. Então roda a vinheta, produção. Ele é roraimense, trabalhador, muito trabalhador. Ele é discreto, educado e muito inteligente. Além dele ser meu vice-prefeito, ele foi secretário de 2 secretarias. Ele criou a Secretaria de Tecnologia e ele também foi secretário da Educação. Ele é o Arthur Henrique, meu vice-prefeito. E se vocês concordarem comigo, ele será o nosso prefeito em 2021. Oi, Arthur. Vamos conversar um pouquinho com as pessoas, mas eu gostaria de agradecer a interatividade de todos, porque nós tivemos cerca de 2.500 perguntas querendo saber de você. Então vamos bater um papo aqui para que as pessoas possam te conhecer melhor. Prefeito, antes de tudo eu quero agradecer pela indicação do meu nome para dar continuidade ao trabalho brilhante que a senhora realizou por todos esses 8 anos. Para mim é um orgulho muito grande poder estar participando de uma eleição para ser prefeito da cidade onde eu nasci. Realmente para mim é uma grande vitória estar aqui onde eu estou e é um sonho sendo realizado. Ele é tão discreto que ele diz o meu trabalho, mas eu quero aqui arrumar essa frase, o nosso trabalho, porque tudo que fez até aqui nós fizemos juntos. Nós separamos algumas perguntas porque, como são muitas, não teria tempo da gente ficar falando aqui todas elas. Mas nós separamos algumas perguntas e vamos voltar outras vezes para poder responder novas perguntas para vocês. Mas eu fiquei muito feliz pelo interesse, porque realmente ter um prefeito que se importa de verdade com Boa Vista faz toda a diferença na vida de todos vocês. Então, Arthur, a Kathleen, ela quer saber se você é de Boa Vista, onde você nasceu, se você é casado, se você tem filhos e se você tem compromisso com Boa Vista. Nasci em Boa Vista em 1981, fui estudar fora de Boa Vista em São Paulo, fui cursar Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo, aos 18 anos, e retornei para Boa Vista em 2012. Aqui constituí minha família, casei, tenho uma esposa, 4 filhas, tivemos no casamento 2 filhas que hoje têm 2 e 3 anos de idade, e tenho 2 enteadas que eu considero como filhas de 11 e 13 anos, que são a Luísa e a Sofia. Então o compromisso com Boa Vista eu venho demonstrando, acho que já desde 2012, quando eu retornei para Boa Vista, e iniciei o trabalho com a senhora em 2013, onde logo após alguns meses tive a grande oportunidade de fundar junto com a senhora a Secretaria de Tecnologia do município, que na época chamava Secretaria de Inclusão Digital. Você vê que o Arthur tem 4 filhas, ou seja, sem dúvida ele é um homem muito inteligente, porque as mulheres tomam conta da vida dele. A Flávia, ela quer saber a sua experiência profissional. Qual foi a sua experiência na gestão pública? Eu iniciei minha carreira profissional em 2006, no segmento privado, e em 2013, quando eu retornei para Boa Vista, iniciei a carreira pública como um técnico, trabalhando no Departamento de Aquisições da Secretaria de Administração, e após 8 meses recebi o convite para fundarmos a Secretaria de Inclusão Digital. E desde então tenho trabalhado na sua gestão com compromisso por 7 anos na área de tecnologia e um pouco mais de quase um ano e meio na Secretaria de Educação. Então a experiência que eu pude ter dentro desse período de gestão pública foi completa, Como secretário de Tecnologia, construindo uma secretaria desde o início, tive a oportunidade de conhecer bem orçamento, aprendi muito com a senhora como administrar o recurso público, por isso veio em seguida a oportunidade de fazer a gestão da Secretaria de Educação, que é a maior secretaria do município, com o maior número de servidores. Em termos de educação, nós demos um salto,
porque nós construímos 37 escolas. Além disso, ampliamos em mais de 380% o número de vagas de creches e casa-mãe. Trabalhamos com a primeira infância, da qual o Arthur é o meu grande parceiro, inclusive com todos os nossos parceiros dentro do Brasil e fora do Brasil, porque ele fala muito bem o inglês e nos representa muito bem. E nós fizemos um trabalho na educação onde nós incluímos a robótica, criamos um currículo diferenciado para pré-escola, e todo esse trabalho que ficou marcado, inclusive com a criação da GID e da GIC, foi através das mãos do Arthur. A senhora me fez acreditar, de fato, na política como o maior instrumento de transformação da sociedade. Então, acho que foi isso que me fez ter todo esse compromisso com a gestão, ter trabalhado sempre com discrição, pensando nos resultados que a gente precisava alcançar, que não eram poucos, eram muitos desafios que haviam nos planos da nossa gestão, e nós conseguimos alcançar esses desafios, acho que muito por causa do compromisso que nós tivemos na gestão, junto com a equipe que com a gente trabalhou durante todo esse tempo. Bom, agora tem uma pergunta para mim, Arthur. Por que eu estou te apoiando? Por que você é o meu candidato? Queria dizer para vocês que é muito difícil ser vice, porque o vice, ele precisa ser discreto, ele precisa saber o espaço que ele ocupa. As histórias de brigas entre titular e vice, elas são muito famosas. E o Arthur, dos meus 5 mandatos que eu tive como prefeita, ele foi meu único vice-prefeito que assumiu por 2 secretarias. Então, essa confiança que eu tenho nele, incluindo, começando com a inclusão de toda a tecnologia dentro do município que ele desenvolveu e depois ampliando para toda a área de educação. Então, para todos os pais e mães que gostam e que admiram o ensino público do município de Boa Vista, quem cuida é o Arthur Henrique. Ele tem realmente uma experiência em gestão pública muito aprofundada, inclusive no planejamento que a gente faz durante todos os anos. Ele é jovem e é uma pessoa que eu conheci de muito tempo atrás, ainda menino, e conheço o caráter, a lealdade, a honestidade, como ele leva a sério os compromissos que ele se responsabiliza em assumir. Enfim, não teria um nome melhor do que o Arthur para poder dar continuidade ao nosso trabalho. E é uma pessoa que eu acredito realmente que vai continuar fazendo com que vocês tenham orgulho de Boa Vista, como a gente tem hoje. A intenção é, durante esses 4 anos, trabalhar o máximo possível e corresponder plenamente às expectativas, Ter ouvido todos esses pontos, que foram avaliados pela senhora para a tomada da decisão de quem pode ser a pessoa que vai continuar o seu trabalho aqui na prefeitura, realmente me dá muito orgulho ouvir algo dessa forma vindo da senhora. O Arthur tem algumas características que são únicas. Ele é honesto, ele tem lealdade, ele sabe reconhecer realmente o caminho certo na tomada das decisões, ele tem um conhecimento do serviço público municipal como poucas pessoas que trabalharam comigo, ele conhece de orçamento e além de ter uma questão de equilíbrio emocional. O Arthur está sempre muito tranquilo, ele sabe fazer a tomada de decisão, ele pensa no resultado, ele atinge as metas, enfim, tudo isso me fez escolher o Arthur como meu candidato. Agora, Arthur, a Larissa está fazendo uma pergunta aqui que hoje todo mundo faz, inclusive das 2.500 perguntas que chegaram, muitas foram essa. Qual é a tua ficha criminal? Isso é muito tranquilo de falar, na verdade minha ficha criminal não existe, Não há crimes nenhum, processos sobre minha pessoa, por causa da lisura, a forma de trabalho que nós realizamos aqui durante esse tempo todo. Já são 8 anos como gestor público, quase 8 anos como gestor público, e realmente com muita lisura durante todo esse trabalho, sempre pensando na população, no bem-estar das pessoas de Boa Vista, da cidade que eu amo,
que quando eu cheguei aqui em Boa Vista em 2013 pude acompanhar e fazer parte de toda essa transformação que Boa Vista viveu e que hoje me dá muito orgulho de ver, olhar para Boa Vista e mostrar para as pessoas, não só de Boa Vista, mas para as pessoas de fora, por todo o Brasil e até fora do Brasil, como é a nossa cidade hoje. Então, de fato, a ficha criminal não existe, é uma ficha totalmente limpa, porque durante esses 8 anos, em parceria com a senhora, a gente soube trabalhar muito bem e dentro da legalidade que era necessária. Então você é ficha limpa. Ficha limpa. Uma outra coisa que é importantíssimo a gente abordar já nesse primeiro dia, até porque política, vocês sabem, existe muito fake news, existem muitos fatos distorcidos. É uma pergunta da Jaci e do Rafael. Eles perguntam o seguinte: será que o Arthur não vai ser um novo Iradilson e abandonar a cidade? Que garantia ele pode dar de que ele não será igual ao Iradilson? Bom, antes do Arthur responder, eu gostaria de colocar um pouquinho a respeito disso. Em 2008, quando o Iradilson foi candidato a prefeito, eu não apoiei o Iradilson. Tanto não apoiei o Iradilson que ele fez um acordo com a Sueli para ser vice-prefeita dele. Então, eu não aceitei essa junção e me afastei da eleição. É porque tem muita gente jovem nas redes sociais que talvez não se lembrem desse fato. Agora, qual é a diferença entre o Arthur e o Iradilson? Primeiro, são duas pessoas completamente diferentes e a gente não pode comparar pessoas diferentes como sendo a mesma. Depois, o Arthur, efetivamente, ele me ajudou. Ele foi secretário em duas pastas importantíssimas da prefeitura. Ele criou a Secretaria de Tecnologia, ele foi secretário de Educação, que é a maior secretaria que a prefeitura de Boa Vista tem. Ele deixou como legado já esse trabalho magnífico que é super aprovado na área de educação. Ele é jovem, ou seja, ele está com todo o apetite do mundo para fazer muito melhor do que eu fiz e eu confio plenamente na minha escolha. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender dessa indicação. Então, ele não vai ser um novo Iradilson. Nada contra o Iradilson em termos pessoais, mas ele não foi um bom prefeito e eu tenho certeza que o Arthur será. O Arthur será e continuará o nosso trabalho pelo conhecimento que ele tem, pelo compromisso que ele tem, pela lealdade que ele tem, pela postura dele em termos de ter uma família com filhos pequenos e querer o melhor para a família dele, e pela história do que ele já mostrou durante esses 8 anos, como não só o tempo todo como meu vice-prefeito. Ele foi meu vice-prefeito no último mandato, mas esses 8 anos que ele mostrou trabalhando ao meu lado durante todo o tempo. Perfeito, é importante que todos saibam que de semelhança entre eu e o Iradilson há apenas o cargo de vice-prefeito. Os papéis que nós exercemos durante a nossa gestão são absolutamente diferentes. Então, o Iradilson se tornou gestor público do município por um acaso do destino, de como a situação se passou, a sua saída do município e ele ficando à frente da prefeitura com a sua saída. É muito diferente de um papel que eu já desenvolvo há quase 8 anos de gestor público do município de fato, como secretário, como ordenador de despesa do município, com muita responsabilidade. Então foi um trabalho que eu fiz e aprendi muito durante esses 8 anos, diferente da oportunidade que o Iradilson teve. Então os papéis são muito distintos. Eu sei que a população fica na expectativa e no anseio de ter a possibilidade de um prefeito que consiga desenvolver um trabalho tão grandioso quanto o seu, pela sua experiência, por tudo que você tem, mas eu tive, sem sombra de dúvidas, a maior professora de todas durante esses 8 anos e me preparei muito para esse momento que está chegando agora. Então, realmente foram 8 anos de muito trabalho, quase 8 anos de muito trabalho, e que estou preparado hoje para o desafio e confortável com o desafio, porque sei que tive a oportunidade de aprender e de trabalhar muito sob a gestão que a gente realizou dentro do município. A Babi Teixeira, ela está fazendo uma pergunta que é muito importante, porque nossa gestão foi a que mais realizou concurso na história de Boa Vista. Nós fizemos 11 concursos e alguns concursos ainda precisam ser chamados, porque nós tivemos o problema da pandemia
e agora nós estamos em época eleitoral. Então ela pergunta: Arthur, você vai chamar os concursados? Sem dúvida, o trabalho que a prefeitura desenvolve hoje, né, ela está sempre evoluindo, a prefeitura. Então a equipe que trabalha, né, os servidores da prefeitura, essa equipe precisa crescer em conjunto com a cidade, com os serviços, as necessidades da população. Então é óbvio que para podermos manter a qualidade do serviço que é feito hoje, a demanda crescente da nossa cidade, a equipe da prefeitura tem que ser aumentada. Então, gente, todos vocês que estão estudando para concurso, todos vocês que querem fazer parte do serviço público dentro do município de Boa Vista, que não atrasa salário, saibam que existe um planejamento e uma necessidade e que todos vocês serão chamados porque a prefeitura cresce a cada dia mais e precisa do trabalho de vocês. Agora, o Marcelo Scheider faz uma pergunta importante. Você vai pagar o salário em dia? Esse é o compromisso, né? Desde o início da gestão, realmente é uma obrigação, na verdade, né? Então o pagamento de salário em dia é algo que um gestor público tem que ter o compromisso a todo momento. Então a Tereza mostrou o quanto isso é importante. Muitos dos resultados alcançados pela equipe da prefeitura é por causa do compromisso que a gestão tem com o servidor. Então é óbvio que uma das metas fundamentais na gestão pública que nós vamos manter é realmente o pagamento em dia. Eu queria, gente, falar uma coisa importante para vocês. Eu me lembro Boa Vista, há 8 anos atrás, que era uma cidade totalmente abandonada. Era uma cidade onde nós não tínhamos praças, nós não tínhamos unidades de saúde, nós não tínhamos esse brilho que a cidade tem hoje. E tudo isso foi recuperado e construído. E foi feito um trabalho intenso realmente para a gente poder chegar até aqui. E hoje as pessoas sentem orgulho de Boa Vista. E eu garanto a vocês que para vocês continuarem sentindo orgulho de Boa Vista, vocês precisam saber escolher bem o próximo prefeito. Porque prefeito cuida do município, cuida das ruas, cuida da iluminação, cuida do lixo, cuida das praças, cuida da fase mais importante da vida das pessoas, que é a primeira infância, o ensino fundamental. E eu garanto a vocês que o Arthur participou comigo durante esses 8 anos em todo esse planejamento, em todas essas metas, muitas vezes me representando até fora do Brasil. Então é uma pessoa que eu conheço profundamente a capacidade técnica que ele tem. E não só a capacidade técnica, mas a capacidade humana que ele tem. Porque quem faz política não pode esquecer, política não é dinheiro, política é gestão e é você lembrar que você tem fora daqui milhares de pessoas dependendo das suas decisões. Então eu tenho certeza que ele sabe disso. Não troquem seu voto por nada, porque você ter uma cidade boa por muito tempo vale mais do que qualquer troca ou de qualquer situação mentirosa que possa ser colocada durante uma eleição. E depois que a gente erra, o retorno não tem volta. Prefeita, eu gostei muito do nosso bate-papo. Quero dizer que é a primeira vez que nós conversamos nessa condição atual, né? E assim como vocês querem saber mais de mim, eu também quero saber mais de vocês, o que vocês esperam. E, de fato, o compromisso que nós temos aqui realmente é o respeito com as pessoas, compromisso com o público, e é isso que eu entendo que vocês devam procurar e esperar de quem possa vir para cá nos próximos anos. Então, nos falamos em breve. Tchau, gente!